Olá, meu amigo, olá, minha amiga, estamos aqui, sim, estamos aqui na live Arremate Legal. Que maravilha, estamos juntos, 8h08 desta terça-feira. Sim, hoje é dia 14 de julho de 2026, 8h08, essa live Arremate Legal no Instagram, ao vivo, sim, alexandrides.prof no Instagram. E você que está me vendo em qualquer lugar, em qualquer horário, qualquer dia, não importa aonde, no Spotify e também no YouTube, onde Arremate Legal. Digita Arremate Legal no Spotify, digita Arremate Legal no YouTube que você vai encontrar não apenas essa que você está me vendo aqui, mas também outros episódios, porque a live vira episódio de podcast no Spotify e também no YouTube. Ó, hoje eu tô até diferente, coloquei um cachecolzinho aqui, tal. Passei hoje, dormi na casa dos meus pais, porque ontem eu tive curso em São Paulo, eu tive aula, né? E aí eu falei assim, vou dormir na casa dos meus pais. Aí minha mãe deixou sorrateiramente, ela deixou lá no meu quarto, é o quarto que eu morava, lá eu sempre uso ele. Aí ela deixou aqui esse cachecol para eu poder usar, porque ela falou: "Tá frio, filhinho, tá frio". Então, vamos lá. E olha só, o tema de hoje é interessantíssimo e tem como base dúvidas reais que me são trazidas. Eu vou falar sobre quanto de dinheiro realmente é necessário para começar a arrematar imóveis? É, isso aí. Bom dia, Luiz Felipe. Seja bem-vindo. Me fala aí, você é advogado, você é investidor? Me conta aí, já pode perguntar o que quiser, porque hoje a gente vai falar sobre justamente isso. Porque, ó, é uma pergunta recorrente. Recorrente. Ontem eu estava falando com uma pessoa, ela entrou em contato comigo, eu estou fazendo um leilão e aí ela, olha, pô, fiquei interessado, beleza, manda. Aí ela, como que dá para fazer o pagamento? Eu falei, olha, o pagamento é um leilão judicial. Eu falei, é à vista e também você tem a opção, neste caso, não são em todos, neste caso a opção de ter o parcelamento, né, o lance parcelado durante o leilão. E aí eu expliquei para ela como funciona, né, para a pessoa tal. Aí ela falou assim: "Ah, mas eu tenho uma carta de consórcio contemplada". Eu falei: "Então, não pode usar". Mas vamos lá. Mas por quê? E aí, quando ele me eu falei conversei com ele e tudo tal, pá, não sei se ele vai participar do leilão, mas eu expliquei tudo que eu precisava explicar. E justamente por isso, eu falei assim: "Ah, eu preciso trazer uma live para vocês aqui no Instagram, quem tá ao vivo no Instagram". Olha lá, a Karine, bom dia! Wender, bom dia! E para vocês que estão no Spotify ou no YouTube, sim, episódios do Arremate Legal, para saber o seguinte, é uma dúvida interessante. Quanto que realmente de dinheiro é necessário para começar a investir em leilões? Essa é uma dúvida muito importante que você, ó Luiz, você é advogado. Quando você for falar com o teu cliente sobre, olha, eu advogo na área de leilões, presto assessoria em negócios imobiliários de leilão, você vai ter que responder essa pergunta, porque teu cliente, muitas vezes, sim, ele vai querer saber qual é o valor de capital que ele precisa ter para investir. Então é muito importante você ter essa consideração. E qual a resposta? A resposta é, vamos lá, vamos analisar. Primeiro, você, não sei se você, mas provavelmente você já deve já ter se deparado no Instagram, porque eu já ouvi muito no Instagram falando o seguinte: você pode. Não, eu vi um anúncio assim: comece a arrematar com 7.000 e tralalá reais. Arremate com apenas 5% do valor do imóvel. Quer dizer, arremate com valor ínfimo. Não precisa de dinheiro para arrematar imóveis. Ó, vamos lá.
Vamos destrinchar isso e vamos encontrar as análises adequadas, na minha forma de ver, sobre o capital necessário para investir. E olha só, quando a gente pensa em investimento, qualquer investimento que seja, e é claro, direcionando para o mercado imobiliário, naturalmente é necessário ter dinheiro. Fato, porque você vai investir. Agora, o quanto investir vai depender, obviamente, do tipo de investimento. Você pode comprar no mercado de ações pouquíssimas ações com um valor bem ínfimo. Você pode ter dinheiro na poupança, fundos de renda fixa, dependendo do tipo de investimento bancário que você tem lá, o seu gerente fala: olha, mas qual é o teu capital? Ah, olha, eu tenho um investimento que tem uma rentabilidade XPTO, geralmente maior, só que para isso você precisa investir pelo menos R$ 100.000, pelo menos R$ 200.000, pelo menos R$ 500.000. E ainda o dinheiro fica lá preso tem uma carência, né, para poder resgatar o dinheiro. Quer dizer, você tem investimentos, beleza. Então, cada tipo de investimento vai te trazer algum tipo de consideração com relação ao capital que vai ser objeto desse investimento. Com os leilões, funcionam da mesma forma. Mas olha só, eh, não ter capital ou ter um baixíssimo capital para investir em leilões é uma das situações que eu reputo como mais excepcionais dentro do universo de leilões. Por quê? Porque olha só, quando você fala no leilão judicial, quando você fala no leilão extrajudicial de alienação fiduciária, de hipoteca, tá? E a gente pode até falar do de incorporação também. Nestes leilões, que são realmente a maioria esmagadora dos leilões existentes, não dá para arrematar com um capital baixíssimo. Não. Porque, em regra, a maioria esmagadora destes, o pagamento tem que ser integral e à vista. Olha que interessante. Olha que interessante, olha que importante isso. A maioria dos leilões, o pagamento tem que ser à vista, tá? Então, alienação fiduciária. Eu não, ó, eu tô falando do leilão da Lei 9514 de 97. Ou seja, consolidou a propriedade, não houve a purgação da mora, né? Ou seja, intimou, não houve, intimou para purgar a mora, não houve a intimação, não houve a purgação da mora, consolida a propriedade, obrigatoriamente vai fazer os leilões, 2 leilões. Esses leilões o pagamento é à vista. Hipoteca, aqui a Lei Geral das Garantias que trouxe a forma mais atual de execução da hipoteca extrajudicial, também pagamento à vista. Leilões judiciais, uma quantidade gigantesca. O que que nós temos? A maioria, pagamento à vista. Ah, existe o 895 do CPC que admite proposta parcelada. Eu sigo uma jurisprudência quando não há decisão em sentido contrário que permite a oferta de lance parcelado até o encerramento do leilão, tá? Então, percebam que, mas aí, se tem lance à vista, se sobrepõe ao parcelado e não pode mais ter disputa no parcelado. Então, percebam aqui como nós vamos identificar inicialmente que a maioria esmagadora dos leilões há necessidade de ter dinheiro. Ah, mas no parcelado tudo, tá, 25% de entrada. Por exemplo, ó, está encerrando um leilão hoje que o lance inicial, se eu não me engano, é 270 mil. 25%, se tiver lance parcelado, 270 mil, 25%, se eu não me engano, é 66 mil e tralalá. Tem que ter 66 mil, pelo menos, e até 30 parcelas o saldo.
E a 30 parcelas, o saldo de 75%, as parcelinhas vão ser altas, tá? Uns 4, 5 mil reais por mês. Então, eh, tem que ter dinheiro para arrematar? Na maioria esmagadora dos leilões, sim, tem que ter dinheiro. Ainda que tenha lá o lance parcelado do 895, tá? Bom dia, Maria Landô. Ó, a sua entrevista foi lançada ontem, né? Lá no Adinocast, meu, tá? Olha, Maria, uma das entrevistas que para mim foi uma das melhores entrevistas até hoje, viu? Obrigado, obrigado. Espero que você esteja aí aproveitando. Presidente, está como presidente lá na Comissão de Imobiliário da subseção ABEM Piranga, Grande Piranga, pertinho lá. Meus pais moram na Vila Prudente e Piranga é do lado. Grazi Borba, bom dia! Seja bem-vinda. José também seja bem-vindo, né? Muito, ó, hoje, ó, eu peguei, minha mãe deixou lá no meu quarto, hoje eu dormi na casa dos meus pais, aí minha mãe deixou lá, filhinho, tá frio, usa isso. Aí eu falei assim, quer saber? Vou aqui, vou tá estiloso. Tô estiloso? Fala aí. Fala se eu tô estiloso, hein? Ó, ó, que maravilha. Mas tá frio, tá frio. Ainda eu cortei o cabelo, parece que fica mais frio quando se corta o cabelo, né? Bom, então, olha só que interessante. A maioria dos leilões você tem que ter dinheiro. Sim, o teu cliente vai ter que ter dinheiro. Agora, é claro que existe no universo dos leilões extrajudiciais particulares. Olha só o corte que eu estou fazendo. Tá já esfriando o café. Olha o corte que eu estou fazendo. Leilões judiciais, extrajudiciais. Os extrajudiciais, nós temos leilões da alienação fiduciária, temos os leilões da hipoteca, temos leilões de incorporação, temos os leilões particulares. Agora eu estou nos leilões particulares. Bom dia, Priscila Costa, seja bem-vinda. Agora, olha só, nos leilões particulares, por que eu chamo de leilão particular? Porque ele não tem nenhum lastro, nenhuma dependência de uma legislação que estabeleça as regras desse leilão. O leilão particular, o leilão extrajudicial particular é uma modalidade de leilão em que não existe nenhuma lei que estabeleça as regras obrigatórias do leilão. E isso muda tudo. Bom dia, Lud, Trevin, Ludmila, não é isso? Priya, valeu, bom dia, bom dia. Então, olha só que interessante, se o leilão é extrajudicial particular e eu não tenho nenhuma norma, nenhuma lei que estabeleça regras específicas para os lances que vão ser ofertados, você tem uma abertura de que quem vai definir a regra do leilão é o que nós chamamos de comitente. Comitente, quem é o comitente? O comitente é aquele que tem nas mãos o direito a levar o bem a leilão. Araci, bom dia! Seja bem-vinda. Adnotari! Adnotari, sempre. Ó, que bom! Ó, a Adnotari estava falando aqui, a Maria Landô está aqui. Ontem nós lançamos o episódio de Adnocast da Maria, que foi incrível. Ela trouxe uma visão da REURB disruptiva. Olha, vale a pena você assistir. Entra também em Adnotária aí, porque vale a pena mesmo, tá? Bom, então, olha só que interessante. Se o leilão é extrajudicial particular, o comitente é aquele que tem direito sobre o imóvel, geralmente o direito de propriedade, e que quer colocar a venda em leilão e ele pode estabelecer qualquer regra que ele quiser, desde que ela seja lícita. Por quê? Porque é uma venda entre particulares.
é uma venda entre particulares. Se é uma venda entre particulares, ele pode falar o seguinte: olha, admite financiamento, admite consórcio, dá para fazer um autofinanciamento, né? Ele pode, por exemplo, falar o seguinte: olha, eu aceito uma entrada e eu mesmo vou ser o credor fiduciário porque vai ser constituída uma alienação fiduciária. Ele pode estabelecer o valor que ele quiser para o lance mínimo. Ele pode estabelecer, por exemplo, um valor de reserva. Significa isso, ó, vamos colocar um valor mínimo, mas só que é um lance condicional, porque eu só se atingiu essa reserva que vai estar vendido mesmo, se não abaixo disso eu vou analisar a proposta para ver se aceito o lance vencedor. Então, perceba como aqui no leilão extrajudicial particular, o comitente ele pode falar o seguinte: olha, 5.000 de entrada e o saldo financiado. E o saldo parcelado. Ele pode estabelecer sim. Mas esse tipo de leilão, ele aparenta, ó, olha só que engraçado. Ele aparenta às vezes até ser a maioria, mas não é. Não é a maioria, não é a maioria. Ele é talvez mais concentrado, porque, por exemplo, se você pensar na Caixa Econômica Federal, a Caixa Econômica Federal, ela tem até um site, né, de vendas diretas que ela promove, que tem leilões, tem várias modalidades de venda. E aí você vai ter leilão da AF, vai ter vai ter leilão que não é da AF, vai ter venda direta, vai ter condições diferenciadas lá. Então, o que acontece? Lá você vai ter oportunidades que terão valores que pode gerar o quê? Uma entrada muito baixa e o saldo financiado. Sim. Mas o que eu quero te trazer é o seguinte: esse tipo de venda por meio de leilão extrajudicial particular, no volume geral dos leilões, não é grande, não é a maioria, não é a maioria. E não são todos que vão ter essa aceitabilidade de financiamento, de uma entrada baixíssima, tal. Tem que analisar caso a caso, edital por edital. Então é claro que a Banco Itaú coloca 300 imóveis à venda. Ele vai colocar as regras para esse leilão, é um leilão extrajudicial particular. E ele pode colocar, aceita financiamento, entrada de 10% do valor, ele pode. Por quê? Porque é dele. Perceba que o comitente, ele pode fazer o que ele quiser, tá? Até outro dia uma pessoa entrou em contato comigo e falou assim, ó, tenho uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia dormir nela não, porque na casa não tinha chão, né? Falou assim: olha, eu quero vender, não estou conseguindo vender e tal, quero vender em leilão. Tá bom, dá para vender. Qual é o menor valor que você aceita? Quais as condições de pagamento que você aceita? Eu já fiz leilão extrajudicial particular em que tinha modalidade de pagamento à vista, e aí o lance à vista ainda assim teria desconto, parcelado pelo próprio comitente, parcelado mediante financiamento, que aceitava financiamento ou consórcio, quer dizer, várias modalidades de pagamento no mesmo leilão. Agora, quando você vai para o leilão judicial, quando você vai para o leilão de alienação fiduciária, leilão de hipoteca, leilão de incorporadora, né? Quando eu falo leilão de incorporadora, é da lei de incorporações, tá? Você acaba não tendo essas salvaguardas. Ó, primeiro, no leilão judicial, não dá para usar financiamento imobiliário, não dá para usar consórcio. Não dá, não dá, não dá, não dá. Por que não dá? Porque
o credor que vai emprestar dinheiro num financiamento imobiliário ou aquele consórcio só vai liberar o dinheiro quando tiver o registro da garantia na matrícula do imóvel. E no leilão judicial, você tem a arrematação, pagamento, para que aí sim seja expedida a carta de arrematação para registro. Então, o pagamento é antes do registro no leilão judicial. Na AF também, o pagamento é antes do registro da arrematação no leilão da alienação fiduciária, da mesma forma na hipoteca, né? Então, percebam como é, e aqui eu estou sendo verdadeiro e honesto, existe possibilidade de arrematar dando um valor de entrada baixíssimo? Sim, mas são remotas, são poucas as possibilidades. A grande maioria, a esmagadora maioria dos leilões não admite financiamento imobiliário, não admite consórcio, não admite um parcelamento, salvo o 895, tal, porque é a lei que estabelece, ainda com interpretações lá, e com entradas baixas, não admite. Então, olha só, isso é muito importante porque o teu cliente, você é advogada, você é advogado que está aqui, né? Que vai ouvir do teu cliente que tem interesse em investir em leilões e você vai prospectar e vai falar assim, olha, eu advogo na área de leilões, eu presto assessoria em negócios imobiliários de leilão. Ele vai perguntar, pô, mas eu só tenho 10 mil, eu só tenho 15 mil, 30 mil. Dependendo da região, não vai encontrar imóvel por menos, em leilão, por menos de 100 mil reais. Claro, vai depender muito da região. Eu sei que tem gente do Brasil inteiro aqui. Mas, ó, vamos pensar o seguinte: estratégia. Estratégia. Você tem, claro que não é só o valor do arremate. Primeiro, você tem outros custos envolvidos na arrematação, inclusive os seus honorários, ITBI, carta de arrematação ou escritura, registro, né? A desocupação do imóvel. Você tem vários custos envolvidos que vão se somar ao valor do arremate. Então tem que ter dinheiro, tá? Aí olha só que interessante, mas aí a pessoa chega para você e fala: "Bom dia, Gui". Ela chega para você e fala: "Bom dia, Gui", né? Ela chega para você e fala: "Pô, mas eu só tenho 30 mil e quero investir em leilão", né? Bom dia, Mandina! O cara das locações. Direito das locações é com Mandina. Segue o Mandina aí. Ó, vou contar uma historinha para vocês. Minha primeira arrematação. Quando eu advogava para arrematantes, que eu fui colocado, né? Ó, você vê? Hoje eu dormi na casa da minha mãe e aí ela deixou sorrateiramente lá no meu quarto e falou assim: "Filhinho, tá frio. Se agasalha, você não usa a blusa, pelo menos usa o cachecol", né? Aí eu tô usando aqui, né? Tô elegante, né? Pô, que legal. Valeu, meu amigo. Bom, e olha só que interessante aqui. Quando eu comecei a advogar para arrematantes e tal, eh, e aí eu comecei a olhar para esse mercado. Eu falei: "Caraca, meu cliente ganhou dinheiro". A primeira arrematação que eu participei como advogado, eu vi que ele ganhou uma grana violenta, um investimento bom. Eu falei assim: "Caramba, preciso entrar, preciso entrar", né? Preciso entrar nesse ramo. Não só como advogado, e olha só, pega aqui a dica aqui, não só como advogado. Aí o que que eu fiz? Eu falei para esse meu cliente, falei assim, cara, pesquisei, encontrei uma oportunidade de leilão que eu achava interessante, fui levar para ele e tal. Aí eu falei assim para ele, pô, meu, olha, vi isso daqui, o que que você acha? Ah, vamos analisar, tal. E aí eu comecei a aprender outras análises que não só jurídicas, tá?
E aí eu falei pra ele e tal, aí ele falou assim: "Ó, tá, vale a pena". Aí eu falei assim: "Ó, mas eu quero entrar, eu quero investir, só que eu não tenho o dinheiro inteiro". Aí ele: vou falar com o meu sócio aqui", porque ele arrematava com outra pessoa, "vamos ver se a gente faz nós 3 aqui". Aí ele conversou com ele, ó, aceitou, vamos fazer nós 3. E olha só que interessante o caso, tá? Claro que eu tô remontando a mais de 20 anos atrás, tá, pessoal? Tá? Ô, Gui, cara, entra, entra porque vale a pena. E aí, olha só como que eu tinha R$ 30.000 na época de reserva. Eu tinha R$ 30.000 de reserva na época. O lance inicial do leilão era R$ 90.000. R$ 90.000. Eu não tinha R$ 90.000, eu tinha 30.000, né? E aí eu conversei com eles, tal, eu falei, ó, tá bom, você entra com 30, cada um entrou com 30, beleza? Gui, dá pra ganhar muito dinheiro. E aí, olha só, eu transformei esses 30.000 num investimento imobiliário de leilão, tá? Beleza. Arrematamos, saiu pelo lance mínimo. Meu, eu fiquei tão feliz, cara, eu fiquei tão feliz. Foi, nossa, que emoção, que emoção, que emoção. Foi um leilão presencial ainda, tal. Que emoção, a batida quando eu ouvi a batida do martelo, eu não esperava que eu me tornaria leiloeiro. Não esperava que eu me tornaria leiloeiro, mas quando eu ouvi a batida do martelo e ele lá, dou-lhe uma, eu vou vender, dou-lhe duas, não sei o que, vendido, pá! E bateu o martelo, eu fiquei tão feliz, fiquei ali, caraca, mano, bacana, né? Luciana Cauano, bom dia, ó, advogada, especialista em ética profissional e contrato de honorário. Ó, você quer ter um contrato de honorários topzera para evitar responsabilidade? Luciana Cauano, tá? Segue ela. Luciana, ó, tem curso, sim, a Luciana Cauano deu uma aula interessantíssima para minha turma de leilões que eu disponibilizo lá no aonde tá no site alexandrites.prof. Entra lá, que é uma aula incrível, incrível da Luciana Cauano. Olha, você precisa ter muita, 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 eh, muita, eh, muito cuidado, muita cautela nos contratos que você firma, principalmente com leilões. Ela deu dicas fantásticas nesse curso. Acessa lá alexandrides.prof, www.alexandrides.prof. O link tá na bio aqui, tá? E aí você vai ter acesso a esse curso, ó. Vai. Ô, Gui, olha lá. É verdade. Agora eu tô lembrando, agora eu tô Guilherme, Jo, Joí, Joí, Joilda, bom dia. Joilda Castro, bom dia. Gui, olha só, você tá imerso nos leilões e não sabe. Aí, olha só, arrematamos por 90.000. Foi emoção. O cara bateu o martelo, pá, maravilha. Entre a tô dizendo o primeiro leilão que eu participei como arrematante. Da arrematação até a passando pela arrematação, regularização da propriedade, posse e venda. Aproximadamente 4 meses. Aproximadamente 4 meses entre a arrematação e a venda. Meu primeiro arremate. Não tinha o dinheiro inteiro, tá? Eu entrei com parceria com os meus clientes, tá? Eu advogava na época, entrei com parceria com eles, e aí, olha só, em aproximadamente 4 meses da arrematação, vendemos por 150.000. 90 para 150. Eu não lembro agora de cabeça, mas se eu não me engano, deu aproximadamente 4% ao mês de retorno, de ROI, Return on Investments, tá? Quer dizer, então, Priscila, foi um tempo excelente. Aí eu falei assim, é nessa que eu vou, é nessa que eu vou, é nessa que eu vou. Então, olha só,
É necessário ter dinheiro para participar de leilão, para começar com leilão? É. Quanto? Você vai depender das oportunidades que você vai encontrar. Vai depender das oportunidades. Ah, mas eu não tenho muito dinheiro para investir. Soma, soma, soma. Soma com outras pessoas. Ou você vai ter que ficar procurando eh, leilões que admitem financiamento, tal, mas aí você corre um risco de você não ter o financiamento. Você corre o risco, ou melhor, você vai pagar juros nesse financiamento. Ainda que seu objetivo seja arrematar, regularizar, pegar a posse, fazer aquele house flipping e vender. Então, tem que tomar um cuidado muito grande, tá? Então, olha só, eu sinceramente digo para você o seguinte: pouco dinheiro para investir em leilão, você vai ficar reduzido a pouquíssimas oportunidades de leilões extrajudiciais particulares. Quanto mais dinheiro você tiver para investir, e ó, você não vai investir o leitinho das crianças, hein? Eu chamo de leitinho das crianças. Você não vai investir o leitinho das crianças. O que que é o leitinho das crianças? Leitinho das crianças é aquele dinheiro que você sabe que vai precisar. E ó, eu sempre, quando eu advogava, eu advogava na carreira solo, né? Eu era o meu próprio escritório, né? Eu criei para mim uma estratégia. Eu preciso ter pelo menos 6 meses de despesas na minha reserva. Por quê? Eu não sabia o que ia acontecer no mês seguinte. Isso, aquilo, claro. Eu tive uma evolução, maravilha, mas eu tinha uma reserva, né? Reserva alimentar, vamos chamar assim. E aí, com o tempo, eu criei uma outra reserva, que foi a reserva que eu usei para, que nem vou chamar de reserva, né? Porque reserva para mim é alimentar. Eu criei o que? Um valor para investimento. E aí eu usei para o leilão, somando com de parceiros. Então eu fiz sociedade na arrematação, cotizei, tá? Então você tem essa possibilidade? Sim, cotizar? Sim. Ó, dá para colocar o nome de todos no auto de arrematação, dá para todos estarem na matrícula do imóvel. Sim, perfeitamente possível, tá? Então você pode, e é claro, veja com o leiloeiro qual é a forma com que isso é feito por ele. Para mim, na minha plataforma, eu até coloco no meu edital que é assim, ó, se mais de uma pessoa quer arrematar em conjunto, todos têm que estar habilitados para participar do leilão e um só dá lance. Dando o lance vencedor, aí vão me mandar uma declaração assinada por todos de que estão arrematando em conjunto, assinando essa declaração, tal, para que eu tenha a comprovação de que a arrematação foi em conjunto nas proporções que eles estabelecerem, né? Pode ser igual ou diferente, e aí eu vou refazer o auto de arrematação, tá? Cada leiloeiro tem a sua forma de fazer. É uma prerrogativa do leiloeiro, tá? Não tem isso em norma, tá? Não tem isso em nenhuma norma. O leiloeiro que preside o leilão, ele vai estabelecer, tá? Por isso que contacte o leiloeiro. É importante você ter o contato do leiloeiro. Ó, Oi, Luciana, bom dia, Luciana Abrão Buono. Bom dia. Ó, eu, leiloeiro, eu sou facinho. Facinho, facinho. Quer falar comigo? Meu, ó, tem o WhatsApp do escritório, mas na maioria das vezes eu que tô com o WhatsApp do escritório, né? Ou a minha equipe, mas é muito fácil falar comigo, né? Eu acho que é muito importante eu ter essa proximidade com a advogada, com o advogado, com o interessado em arrematar, com qualquer pessoa, para que eu possa realmente ajudar nessa forma de investimento, tá? Então é importante você ter essas análises com relação à forma de, primeiro, bom dia, tudo bem? A quantidade de investimento necessária para você ter o quê? A participação em leilão.
Agora, precisa de dinheiro? Precisa. Precisa. Eu digo para vocês que realmente arrematar com 5.000, 7.000 reais para fazer parcelamento do restante, ou financiamento, ou consórcio, não importa, são oportunidades específicas e em sua quantidade ínfimas perto da totalidade dos leilões existentes, tá? Agora, tem valor? Tem valor, vai buscar, tá? É mais difícil? É mais concorrido? É, é mais concorrido. Então, olha só, eu não gosto, e juro para vocês, eu sempre quero trazer para você, aqui que me acompanha, a verdade nua e crua, doa quem doer, né? Claro, as minhas percepções também, óbvio. E realmente, quando eu vejo aqui as publicidades que são feitas, dando a entender que é fácil, que é simples, que dá para realmente é recorrente, é muito comum arrematar por um valor muito baixo de entrada, né? É, não precisa de dinheiro para investir em leilões. Para mim, isso daí é para vender curso, talvez, né? Mas, é assim, é sempre com ressalva, tá? Porque precisa de dinheiro não só para pagar a arrematação, mas para pagar assessoria para arrematar, para pagar os custos do leilão, e aí você tem baixas de constrições, você tem o ITBI, você tem o registro, você tem se é judicial carta de arrematação, se não é escritura, vai perceba como os custos envolvidos, porque o valor agregado do imóvel também é alto. Claro que existem localidades em cidades de outros estados. Claro, eu estou falando de São Paulo, capital. Mas existem em outros estados ou cidades do interior imóveis que têm um valor agregado menor. E aí, claro, o lance inicial vai ser menor, óbvio, né? Mas assim, é garimpo. É garimpo. É garimpo. Então, é, gostaram da live de hoje? Você que está também, ó, você que chegou mais tarde, tá? Essa live que eu faço no Instagram, 8 horas e 8 minutos, sim, 8 horas e 8 minutos começa no Instagram, @alexandrides.prof, ela se transforma em podcast, aonde? No Spotify com imagens, no Spotify e no YouTube. Arremate Legal. Entra no Spotify, digita Arremate Legal, vai encontrar. Entra no YouTube, digita Arremate Legal, vai encontrar para você ter acesso não só a esta live que virou, opa, caiu o meu malhete. Não só essa live que se transforma em podcast, mas ou, se eu não me engano, esse é o 16º episódio desde que eu comecei a que a colocar no Spotify e no YouTube, tá? Então, corre lá não, né? Vai lá, tal, qualquer hora, qualquer dia, qualquer horário, é, parceladamente ou de uma vez só, você tem acesso a muita informação. Entra na comunidade Arremate Legal também para ter. Ó, vocês viram que eu coloquei lá o texto que eu coloquei ontem? Vocês leram o texto lá? Interessante, hein? Olha só, muito bom conhecimento, conhecimento. Ó, hoje eu vou estar, sim, hoje eu tenho aula, hoje eu vou dar aula para uma das turmas do professor Salomão. Hoje estarei no, no ecossistema do professor Salomão, o cara do direito imobiliário, para poder falar sobre leilões e advocacia. Não conseguiria assistir sua aula ao vivo hoje porque tenho apresentação de dança da caçula no mesmo horário. Pô, que legal, Grazi! Não, é impagável. Tem que ir realmente, porque ó, fica gravada, depois você assiste com tranquilidade. Que legal. Tamires, bom dia. Tamires, ó, estamos finalizando aqui. Depois você assiste na íntegra Arremate Legal no Spotify, Arremate Legal no YouTube, tá? Este e outros episódios, beleza? Pessoal, meu malhete caiu de novo,
né. Não, eu não quero só mostrar a máquina de escrever. Olha que máquina de escrever bacaninha. Gosto, gosto. Gosto dessas coisas. Não, não é enfeite, é original. Funciona, funciona, tá. Kaique, bom dia também. Advogado Kaique Nogueira. Ó, é muito interessante a área de leilões. Absurdamente interessante e vale muito a pena, tá? Para você advogada, para você advogado, para você investidora, para você investidor, corretora de imóveis, corretor de imóveis, vale muito a pena. Claro, o leilão vale a pena quando a análise é bem feita. É seguro, é lucrativo, mas é trabalhoso. E eu tô aqui para expor a real para você realmente saber o que está fazendo diante de uma oportunidade de leilão. Beleza? Então, obrigado. Estamos aí. Deixa eu aqui fechar. Eu vou fechar aqui a gravação para o YouTube, para o Spotify. Vou seguir aqui na live para falar o tchau. É isso aí, meu amigo. É isso aí, minha amiga. Bora lá, bora que dá. Abraço. Até mais. Tchau, tchau.